E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Superbike. Vidinho de hoje para estar contando um pouco da minha experiência depois de mais de um ano, né, com essa bicicleta aqui, a Soul SL329 Montenegro, né? Contar um pouquinho dos prós e dos contras dela, né, pessoal? E falar também se hoje, depois de mais de um ano do seu lançamento, se ela ainda vale a pena, né? Se ainda compensa comprar ela depois de mais de um ano de lançada, né? Então, bora pro vídeo. Mostrando aqui a bike. Acredito que todos já conhecem, né? Mas para quem não conhece, mostrar um pouquinho do acabamento da Soul, né? Uma bicicleta de alumínio, mas que não aparece a solda, né? Esse acabamento da solda da Soul, né? Que é muito bonito. Mostrando aqui o acabamento. De quadro, pessoal, não tive nenhum problema até hoje. A geometria é bem legal pro meu tipo de uso, né? Uso misto. Eu uso bastante na cidade, bastante em asfalto também. E também pego uns estradão, um pouquinho de trilha leve. Então a geometria dessa bike para esse uso tem me atendido perfeitamente. Falar um pouquinho da suspensão também. O que eu achei dessa Absolute Prime SL, né? AR, que é essa suspensão que vinha na bike no começo, pessoal. Hoje não vem mais, hoje vem com uma Suntour, né? Mas na minha opinião, essa suspensão é uma boa suspensão para uma bike de entrada. No caso, uma bike desse nível, né? No caso da Soul SL329 Montenegro, é uma bike de entrada, então ela se comporta muito bem para esse uso. Principalmente, pessoal, porque ela não tem essa Prime SL, ela não tem o cartucho de retorno, né, para regular o retorno da suspensão. Então ela funciona basicamente como uma suspensão a mola, né, porque uma suspensão a ar ela tem que ter esse retorno para você regular o retorno dela, para ela não ficar pulando, né, em alguns trechos mais acidentados e tal. Mas é uma boa suspensão, e a principal vantagem dela para uma suspensão, por exemplo, a Suntour que vem hoje em dia, é ser mais leve, Porém, ela exige mais manutenção, né, do que a Suntour. E também a durabilidade dela, ela não vai durar tanto quanto a Suntour que vem hoje em dia nessa bicicleta. Ela desde nova, ela já vem com uma folguinha aqui na bengala, uma folguinha bem leve. Com o passar do tempo ela vai aumentando um pouco essa folguinha, e ela não é tão rígida para trilha, para uso mais pesado. Ela não vai ser uma suspensão muito boa, mas para esse tipo de uso, para uma bicicleta de entrada, é uma suspensão excelente. Dá para fazer o upgrade de colocar o cartucho de retorno, né? E ela vai ficar bem melhor, vai ficar uma suspensão bem legal. Já as rodas, pessoal, os aros propriamente dito, não são mais os originais. Quando essa bicicleta ainda estava nova, com 2, 3 meses de uso, um carro bateu em mim na rua e acabou entortando, amassando a roda dianteira. E aí eu acabei aproveitando, já trocando as duas, né? Porque se eu trocasse uma só ia ficar diferente, já que a gente não acha a roda original da Soul para vender avulso, né? Então eu coloquei o par de rodas Extreme Pro. É uma roda muito boa, né? Essa roda aqui já comporta tubeless também. A roda que veio nessa bike não era uma roda tubeless, mas ela pode vir com roda tubeless também, pessoal. Os pneus Vitória Mesco de arame, que são muito bons, pessoal. Eles não são aqueles Vitória Mesco de quebra, logicamente, né? É uma bicicleta de entrada. Esse é o de arame, mas um pneu que rola muito, pessoal, rola muito bem e muito durável. Por exemplo, eu uso bastante em asfalto essa bicicleta. Deixa eu ver se foca aqui. Eu uso bastante em asfalto e dá pra ver o quanto os pneus ainda estão muito bons. Ainda roda bastante ainda, depois de mais de um ano de uso. Uma outra coisa que eu tenho para falar dessa bike são os freios, pessoal. Ela veio com os freios Absolute. No começo, praticamente todas elas vinham com os freios Absolute, e que são muito ruins, pessoal. Eu não gostei e não recomendo freio Absolute.
É lógico, para muitas pessoas utilizam e gostam, funciona, mas assim, muitos deles dão problema rápido, dão manutenção rápido e eles têm pouca potência de frenagem, principalmente para mim, que sou pesadão, né? Para uma pessoa mais leve ele vai funcionar bem, né? Até que bem. Vai atender no uso mais de entrada, no uso mais de passeio, vamos dizer assim, né? Um uso urbano, para você que vai usar a bicicleta para trabalhar. Aí eu pedi para a Soul, falei que os freios estavam sem potência, né? Eles me mandaram como garantia, né? E me mandaram os Brave, que são melhores, pessoal, que os Absolute. Com certeza eu posso garantir que são melhores que os Absolute. E até, eu diria que são até próximos aos MT-200 da Shimano. Eu diria que ele tem uns 80, 85%, na minha opinião, da potência de frenagem de um MT-200, que é a referência, né, entre os freios de entrada, né, pessoal? Falar um pouquinho também o que eu achei dessa transmissão microshift mesmo, pessoal. Aqui o câmbio traseiro, mesmo, de 8 velocidades. O cassete. Dá pra ver que tá bem bom ainda, depois de um ano de uso. Então, em relação a desgaste, é muito bom, dura bastante. Em relação a trocas de marcha, também muito bom. Isso falando do câmbio traseiro, pessoal, microshift. Porque o câmbio dianteiro, ele é um pouquinho problemático, né? Ele dá um pouquinho de trabalho para regular as marchas. E mesmo assim você regula bastante, ele ainda fica pegando um pouquinho a corrente, né? Dá para usar numa boa, mas ele dá um pouquinho de trabalho para regular. Mas o traseiro funciona muito bem e as trocas são muito rápidas, precisas, não fica engasgando nada. E a durabilidade, né, pessoal? Dá para ver aqui que tá muito bom ainda o cassete, não tem sinais de desgaste depois de um ano de uso, né? Apenas marca de uso mesmo, né? Porque ele vem pretinho, agora não tá mais tão pretinho, mas em relação à durabilidade, dura muito. Aqui o cockpit da própria Soul, né? Não tenho o que falar. Lembrando que o canote já é 31.6, aquele canote mais largo, né? Bem legal. Guidão vem com a mesa de 90, guidão de 720 mm, também da própria Soul, né? Selim, eu não tô usando mais o selim original. Ela vem com o Cell Italia, né? Que o meu, no caso, quebrou. E aí eu peguei esse Calypso Pro Asturias, né? Tô gostando, um selim legal. Para fazer longão, assim, ele funciona bem com uma bermuda. Para usar sem a bermuda de ciclismo mesmo, ele não é tão confortável, é um pouquinho duro, né? Manoplas também não são mais originais. As originais que vêm da Soul são de borracha, não são muito confortáveis. Eu coloquei essas manoplas aqui da TSW, né, de silicone, que são bem confortáveis, muito boa. E no mais, pessoal, no geral não tive tanto problema com a bicicleta, né? Troquei os aros, né, por conta de um acidente, né, que amassou a roda. Eu acabei trocando, aproveitei e troquei os dois aros. No mais, ela tá original ainda, mas eu já estou comprando as peças. Eu vou transformar ela em 2 velocidades, vou colocar um Deore. Já comprei câmbio, trocador e comprei também o cassete. Eu vou ter que comprar o cubo, né, porque esse cubo é HG. E o cassete de 12 velocidades Deore, ele já é micro spline, né? Então vou ter que trocar o cubo também. Então falta algumas peças ainda para eu comprar. Eu estou importando da China, né? E para importar da China hoje a gente tem que comprar separado. Se comprar tudo junto hoje, com certeza vai taxar, né? No geral, pessoal, uma bicicleta muito bonita, né? Muito bem acabada. Esse quadro que comporta upgrades, né? E que eu estou pretendendo fazer, né? Por exemplo, já estou comprando as peças para colocar um Deore de 12. E no mais é uma bicicleta que vale a pena, sim. Mas hoje em dia, pessoal, ela não vale tanto a pena quanto o tempo que ela foi lançada. Na época que ela foi lançada por 2.790, depois aumentou para 2.990 e na época era o melhor custo-benefício nessa faixa de preço. Só que depois de mais de um ano tem outras bicicletas que eram mais caras, como a Caloi Explorer Comp, por exemplo, que abaixou muito o preço e hoje está compensando muito, pessoal. Eu diria que pelo mesmo preço hoje, com certeza vale muito mais a pena ir na Caloi
porque a Caloi já tem um quadro que já é boost, né? Além de ser tapered, como esse aqui, ele também já tem a traseira boost. E principalmente, pessoal, o Caloi já vem com uma transmissão Shimano Alívio de 18 velocidades, que é excelente, né? Sem dúvida a melhor transmissão de entrada, né? Vamos dizer assim, que tem no mercado, né? Antes das 11 velocidades, 12 velocidades, Shimano Alívio, com certeza uma transmissão muito boa. Mas ainda assim essa bike ainda vale a pena, até porque hoje, na data de gravação desse vídeo, ela está em promoção por R$ 2.690. Ainda vale a pena, né, pessoal? Pois é, pessoal, um pouquinho da minha experiência de mais de um ano de uso dessa bike aqui. Não esqueça de deixar aquele like para estar ajudando o canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai estar dando muito aquela força, tá bom, pessoal? Um abração a todos. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.